E vamos de resumo sobre o que aconteceu com a nossa economia durante essa semana. Tivemos notícias bastante quentes e você precisa ficar por dentro do que está acontecendo para você ter uma noção, né? Para você se atualizar. Então, bora lá! Esse é um programa semanal por dentro da economia para você justamente estar ciente do que está acontecendo com a nossa economia. E eu vou começar dizendo aqui sobre uma notícia bastante relevante para quem ganha até R$5.000, que no caso é a isenção do imposto de renda. A principal medida proposta pelo governo, projeto de lei, é a amplificação das faixas de isenção de renda para contribuintes de baixa renda, visando proporcionar alívio tributário aos segmentos mais vulneráveis da população. De acordo com o projeto de lei, a renda mensal de até R$5.000 seria isenta de imposto. E o que o governo vai fazer para compensar essa redução na arrecadação tributária? Vai tributar dividendos, que é essa parte aqui, ó. O artigo 6A proposto estabelece uma retenção na fonte de 10% sobre dividendos pagos a pessoas físicas residentes no Brasil, que excedam 50 mil em um determinado mês. Além disso, se houver mais de um pagamento pela mesma entidade dentro de um mesmo mês, o valor total deverá ser agregado e recalculado para fins de retenção na fonte. Isso significa que se passar de 50 mil de dividendos de uma mesma empresa, né? Ou seja, aquela pessoa está recebendo 50 mil de dividendos da mesma empresa todo mês, isso daqui deve ser tributado. Além disso, introduz o conceito do imposto de renda mínimo. Esse imposto mínimo são para pessoas que ganham uma renda anual de R$600 mil. Anual, tá? 600 mil para você é considerado uma pessoa rica? Eis a questão. Esse limite inclui rendimentos isentos ou sujeitos a alíquota zero ou reduzida. Além disso, dividendos pagos a pessoas físicas serão excluídos desse cálculo, desde que a distribuição seja aprovada até dia 31 de dezembro de 2025 e o pagamento ocorra até 2028, observando-se as condições do documento de aprovação. Outra coisa importante, caso esse limite de 600 mil seja ultrapassado, o que acontece? Aí a alíquota cobrada vai ser progressiva, podendo chegar a 10%. Ou seja, para rendimentos entre 600 mil a 1.200.000, aplica-se uma taxa mínima progressiva linear, variando de 0% a 10%. A fórmula usada para calcular quanto que vai ser essa alíquota, né, já que ela não vai ser um valor fixo, ela vai ser progressiva até 10%, ela vai ser calculada da seguinte forma. Se a pessoa, por exemplo, ganha 900 mil, ela vai pegar esse 900 mil, subtrair por 600, dividido por 600 mil vezes 10%. E aí ela vai chegar numa taxa de imposto. Nesse caso, né, nesse exemplo, é de 5%. Ou seja, não chegou a 10%. Só que a pessoa que tiver uma renda acima de 1.200.000, aí sim ela vai pagar uma alíquota fixa de 10%. Então, galera, resumindo tudo isso que eu falei, tá dificultando a vida para essa pessoa enriquecer. Isso vai fazer com que ela pense que, então eu não vou ganhar mais de 5 mil, porque senão eu vou ser tributado. Muita gente tem essa cabeça, gente. Isso daqui é um pensamento pobre. Eu já falei isso em vários vídeos, galera. Você vai ter que pagar imposto se você for rico. Não tem como você fugir. A pessoa que foge do imposto é porque ela é pobre. A pessoa, então, que tá tendo essa isenção é porque ela é pobre. Ela ganha menos de 5 mil reais por mês. Você acha isso bom? Às vezes essa pessoa tá morrendo de felicidade porque outra pessoa está sendo prejudicada. Mas ela não imagina que o rico, ele consegue muito bem mudar de país, consegue investir lá fora, consegue investir em outros investimentos que são isentos. E, de certa forma, ele é prejudicado sim, só que quem é mais prejudicado é o pobre, é a classe média, porque está havendo essa limitação. Se essa pessoa não tiver a cabeça e pensar que enquanto ela não ganhar mais, ela não vai conseguir melhorar a vida dela, não adianta ela querer economizar ao máximo, querer deixar de pagar imposto achando que ela vai ficar rica dessa forma. Ou seja, ela tá limitando a capacidade dela de crescer. Então, se você pensa de forma tão pequena assim, o problema não é nem quem é rico, o problema não é nem o governo, o problema é você. Porque às vezes a pessoa quer prejudicar tantos ricos, mas está prejudicando a si mesma, deixando de crescer, deixando de ganhar mais dinheiro. Se você ganha dinheiro, galera, você tem que pagar imposto. Eu sei que existem pessoas que só negam imposto de renda. De certa forma, isso é errado sim. Mas pensa por um outro lado. A pessoa que é rica, cresceu, construiu tudo do zero. Chegou a um patamar onde a qualidade de vida dela está muito boa. Só que em contrapartida, ela paga imposto sim. Só que ela não vê melhoria nenhuma no transporte, educação, na qualidade de vida dela. Ela precisa pagar imposto e mesmo assim ela precisa contratar médico particular, precisa fazer manutenção no carro dela várias vezes, porque a rodovia não permite que ela tenha um carro bom por muito tempo, devido
a má qualidade, né, do asfalto, enfim, existem várias variáveis. Então, se você achar que o grande malvadão é o rico, você não vai ser rico, não. Você tá se auto-sabotando. Porque se você pensa tão mal assim do rico, ao invés de admirar ele, claro, admirar as pessoas certas. Não tô falando pra você admirar quem é explorador mesmo. Eu sei, galera, que existem milionários que são caloteiros, da mesma forma que existe pobres caloteiros, pobres desonestos. O dinheiro, ele só vai potencializar aquilo que você já é. Também já falei sobre isso, vou repetir, não vou cansar de dizer. Eu sei que existe essas diferenças, né, de realidades. Eu sei que são muito distintas. Só que eu estou aqui justamente para fazer com que você cresça, te ajudar a crescer do mesmo jeito que eu também tô começando a crescer. Porque se você pensar que, eu vou deixar de pagar imposto se eu estiver ganhando até 5 mil reais. Ou seja, você nunca mais vai passar disso. Você vai ficar ganhando só até 5 mil reais para não pagar imposto? Que pensamento pequeno, galera. Mas enfim, voltando aqui pro foco, né? Resumindo então o que vai acontecer a partir de 2026, para o governo compensar esses tributos que vão deixar de ser arrecadados pelas pessoas que ganham, né, até 5 mil reais, ele vai ter que tributar de alguma outra forma. E a forma que ele encontrou é o quê? Tributando os dividendos. Isso vai prejudicar empresas, vai prejudicar os acionistas, principalmente vai prejudicar as empresas, né? Porque daí muitos investidores, eles têm estratégias, eles têm como investir em outros investimentos que são isentos. Então, basicamente, eles vão migrar de ativo. E quem que vai ser o grande prejudicado? As empresas. E você da classe média, você consumidor final, você pobre que tá querendo prejudicar o rico, então você vai ter que arcar com isso. Então, pra ser bem sincera com você, se você acha que não vai cair no seu colo, vai. Pode ter certeza que vai sim. E eu estou do lado de quem é empresário, de quem faz o país girar, a economia crescer, de quem gera emprego. Pro consumidor final, em algum momento essa conta vai chegar, não tem conversa. Você até pode tentar prejudicar o rico, só que o rico, ele tem dinheiro. Tendo dinheiro, ele consegue encontrar uma solução de forma mais rápida do que uma pessoa que não tem. E a solução para ele, nesse caso, é holding, é investir em aplicações que são isentas de imposto ainda, como, por exemplo, LCI e LCA, que são investimentos que também contribuem para o governo. Por isso que o governo isenta esse tipo de aplicação. CRIs e CRAs também são isentas, até mesmo a poupança é isenta, porque o governo se beneficia com isso. Por que em algum momento o governo iria inventar de tributar a poupança? Não faz sentido, entende? É por isso que existem várias formas de quem é rico migrar o seu dinheiro, tirar de um ativo e colocar em outro onde ele vai se beneficiar mais. Então, eles têm estratégias, têm um conhecimento, tem outras pessoas, consultores, né, planejadores de investimento, que auxiliam eles em relação a isso. Agora, para as empresas que vão deixar de ter investidores investindo nelas, vai ser péssimo para elas. E no caso das empresas, né, elas têm até ano que vem para distribuir esses dividendos. Muitas delas vão antecipar dividendos para não serem cobradas, mas depois de 2026 vai começar a entrar em vigor essa lei, né? Agora uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre essa isenção do imposto de renda. Para pessoas que ganham entre 5 mil reais, ainda tem 0,1 centavos aqui, e 7.350 vai ter um desconto progressivo de IR. Então, para essa pessoa também vai ter um desconto. Eu vou deixar uma tabela aqui resumindo tudo isso que a gente falou. Então, para quem ganha 5 mil reais, até 5 mil vai ter a isenção total. De 5 mil reais a 7.350 vai ter um desconto progressivo. E para rendimentos anuais menores de 600 mil reais, vai ter um imposto mínimo sobre a renda total. E distribuição de dividendos sobre certas condições vai ter uma tributação via retenção na fonte, tá? Então, os lucros e dividendos não são mais totalmente isentos como antes. Lembrando que é para pessoas que recebem mais de 50 mil. Só que um detalhe importante, que eu também esqueci de dizer, é que 50 mil daqui 5 anos não vai ter mais o mesmo poder de compra. Ou seja, não vai valer mais 50 mil. Tem a inflação. 50 mil daqui 10 anos, daqui 15 anos, não vai valer mais 50 mil. Então, será mesmo que isso daqui é um alto valor, uma alta renda? 50 mil, será que é muito? Pra mim não é, tá? Agora pra quem tem a mente pequena pode ser mesmo. Galera, esse vídeo aqui eu não tava muito afim de gravar, não. Vou ser meio chata sim com vocês. Se quiser me criticar, pode criticar. Porque sempre quando eu venho falar aqui de imposto, de alguma coisa envolvendo governo. O último vídeo que eu gravei, se eu não me engano, o último foi eu falando que os milionários estão saindo do país, né? De fato estão.
E as pessoas vieram me criticar, vieram tacar o pau como se eu tivesse errada, sendo que eu trouxe informações verdadeiras. Mas enfim, vamos agora falar de uma outra notícia que eu fiquei chocada, que é o fato de Daniel Vorcaro ter sido solto. Mas não foi bem solto, né? Ele está com tornozeleira eletrônica. Mas é o mínimo, está com tornozeleira eletrônica depois de ter roubado bilhões e bilhões de reais do sistema financeiro. O cara que roubou tudo isso de forma escancarada foi solto depois de 11 dias. Por quem? Foi solto por Solange Salgado, desembargadora do Tribunal Regional Federal. Daniel Vorcaro foi preso por fraude financeira envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos, manipulação de carteiras de crédito e movimentações suspeitas. Vive agora preso com a sua tornozeleira eletrônica dentro da sua casinha. Pode sair e voltar só à noite. Inclusive tem aqui o que ele pode ou não pode fazer. Vamos ver o que tá permitido Daniel Vorcaro fazer, né? Ai, gente, é só o Brasil mesmo, como que pode? Por isso que eu falei que eu não queria gravar esse vídeo não, porque eu já tô estressada. Aqui, ó, o que o Daniel Vorcaro precisa cumprir? Uso de tornozeleira eletrônica, o básico, o mínimo. Comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com outros investigados, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, proibição de exercer atividade financeira, óbvio, né? Entrega do passaporte com proibição de sair do país. Que esperar da justiça do Brasil, né? Agora, se fosse aquele bandidinho de bairro ali que rouba um mercadinho porque tá passando fome e a polícia descobrir, prende e ele fica lá um tempão. Fica lá até quando ele tiver dinheiro pra pagar a fiança. É assim que funciona a justiça, né? Inclusive, a desembargadora Solange Salgado, que soltou o Vorcaro, foi defendida pelo mesmo advogado do banqueiro, na época quando ela também foi acusada de fraude. Ou seja, é o sujo tentando defender o mal lavado. Não tá compensando, então, roubar milhões, já que eu posso roubar bilhões e ser solta 11 dias depois. É esse o exemplo que fica, né? O que a gente pode esperar? Como que os países lá fora enxergam o Brasil? Nossa, gente do céu. Que vergonha, viu? Voltando a falar agora sobre o Bitcoin, que eu já vinha falando sobre ele nos últimos resumos que eu gravei, né? O Bitcoin estava passando por momentos em queda, momentos de baixa, e agora ele está novamente se recuperando, está voltando ali, já bateu a casa dos 90 mil dólares, hoje está fechando a semana, os últimos 5 dias na casa de 91 mil dólares. Você precisa entender que você não vai conseguir acertar o momento ideal para comprar ele na baixa, o momento ideal para comprar ele em alta. Não adianta você tentar acertar o fundo do poço e também o ponto máximo dele, porque quando você menos esperar, ele pode cair mais ou ele pode subir mais. O que você precisa fazer é sempre investir com constância. Eu já falei sobre isso. Foque na sua estratégia. Se você tivesse 50 mil reais, por exemplo, para investir só em Bitcoin, você escolheria investir em um único momento, investir uma única vez, como se você estivesse tentando acertar que de fato ele está com o maior desconto possível no fundo do poço, derretendo ali para você comprar em baixa, ou você deixaria para investir esse valor de forma dividida. Então eu compro um pouco agora, quando ele tá na casa dos 91 mil. Semana passada ele tava na casa dos 80 mil, né? Há 2 semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre ele. Quem comprou um pouquinho naquela semana, agora vai comprar um pouquinho agora. Depois semana que vem pode ser que ele já caia de novo, compra mais um pouquinho. Depois pode ser que ele suba de novo, compra mais. Ou seja, você nunca vai estar perdendo essa oportunidade se você pensar nessa estratégia, pensar em apenas ter a sua proporção de carteira mantida, manter ela, ao invés de ficar tentando acertar o ponto certo. Agora, para finalizar o vídeo, notícia rápida: o dólar tá fechando a semana na casa de R$ 5,34, o Ibovespa na casa de 164 mil pontos. O Ibovespa tá subindo, no caso, nesses últimos 5 dias, ele veio aí numa subidinha de leve, tá desempenhando bem, né? Só que até que ponto? Em relação à bolha de inteligência artificial lá dos Estados Unidos, mantém aquela mesma informação que eu falei no vídeo anterior, ela ainda existe, é um risco de fato para pessoas que estão investindo pesado, então nesse momento precisa ter cautela. Lembra, né? Quando muitas pessoas estiverem otimistas demais, você precisa pensar 2 vezes, ter mais cautela, não tentar ir com todo mundo, seguir a ideia de todo mundo, né? Tenta pensar
na sua estratégia, no que é melhor para sua carteira. Galera, esse foi o resumo semanal por dentro da economia. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você achou que esse vídeo te agregou conhecimento, já deixa o seu like, se inscreva no canal também, isso vai me ajudar bastante. Estamos aqui para crescer juntos. Galera, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!